Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, me chamo Tânia Maurícia, farei uma breve descrição. Sou morena, cabelos crespos, um pouco mais do que a altura do ombro, uso brincos prateados, corrente prateada e estou com uma blusa azul royal. Sou estudante de mestrado do PPGE da UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Participo da linha de pesquisa, linha SUPED, que são o sujeito, processos educativos e docência. Participo do grupo FOP, formação de professores e práticas pedagógicas, que é coordenado pela professora doutora Márcia de Souza Uboldi. Participo do OPC, o grupo que é um observatório de práticas curriculares, de estudos e pesquisas também, que é coordenado pelo professor doutor Alain de Souza Neto, o qual é orientador também dessa pesquisa. Eu trabalho na Secretaria de Estado da Educação, como técnica. Tive uma carreira que foi desde a educação infantil até uma pontinha do ensino superior, já que lá auxiliei na orientação de trabalhos de conclusão de curso na Universidade Univale. Fui professora do ensino do magistério, prática de estágio e didática, professora de anos iniciais, professora de ciências do ensino fundamental e professora de educação infantil. Então, esse trabalho ele traz um pouco disso, tanto da minha formação pedagógica, quanto da minha formação no trabalho e a minha formação acadêmica nesse momento. Eu atualmente trabalho na Secretaria de Estado da Educação como técnica na gerência de ensino médio e profissional, na diretoria da educação básica. A pesquisa, o recorte espacial dela é dentro da própria secretaria, como é uma pesquisa documental e bibliográfica, ela trabalha só com análises dos materiais. Então, foram sites que foram analisados, foram contratos, foram portarias, legislações, esse material que a gente utilizou. A ideia aqui, esse trabalho ele tem uma base marxista, trabalhado também em cima da pedagogia histórico-crítica. Então, autores como Frigoto, como Saviani, Duarte, vão ser extremamente recorrentes. Também se trabalha com outros autores, como Laval, e para dar uma sustentação, primeiro momento da pesquisa. E aí, uma das primeiras coisas que a gente pode pensar para entender um pouco esse trabalho é a partir de um pensamento de Frigoto, onde Frigoto vai trazer na questão da historicidade humana a questão do trabalho. E ele vai afirmar que, ao mesmo tempo que permitiu a sobrevivência do ser humano, o trabalho também transformou a natureza, isso fez que fosse transformada a natureza. Então, isso já é uma pauta de Marx, que Frigoto vai trazer outras falas sobre isso e vai nos mostrar que esse trabalho humano ele está empregado de muitas intencionalidades. E essas intencionalidades, elas acabam por fazer diferentes disparidades sociais ao longo da humanidade. O Saviani também vai trazer a questão do trabalho, a importância do trabalho, e vai relacionar essa também com a vivência, com a sobrevivência humana, mas ele vai chamar a atenção que, ao inverso de outros animais, que foi garantida pela adaptação ao meio natural, nós acabamos o quê? Nós acabamos assegurando a partir do trabalho, a nossa subsistência, existência como um todo e nosso desenvolvimento,
ao mesmo tempo que a gente transformou a natureza. Então, assim, isso muito forte para trazer de novo essa questão do trabalho, porque é do trabalho que sai esta pesquisa, é da minha sobrevivência por todo o tempo na educação que sai essa pesquisa, e é da minha formação que envolve também esta pesquisa. Então, para a gente poder pensar um pouco nisso, né? Então, uma concepção que vai guiar todo o trabalho é uma concepção de mundo marxista, tá? Que ela vai nos mostrar a importância da gente olhar para a realidade e ver toda a totalidade que está envolvida, ir além do olhar o fenômeno, ir além da aparência, buscar a essência, é o que pretendemos, né? Com esse trabalho dentro do nosso ínfimo recorte. E pensando na plataformização, antes da gente adentrar a educação, a gente precisa pensar a plataformização na sociedade, como que a gente está vivendo. E tem sido muito comum a gente ir a restaurantes onde o cardápio precisa ser, a gente precisa ter um celular para ler o QR Code, muitas vezes não tem um cardápio físico, né? Onde eu compro um produto pela internet que me chega em casa, eu não preciso sair de casa para fazer comprar um alimento, para pedir uma refeição, ou até num jogo de videogame que eu consigo jogar com alguém que está lá do outro lado do mundo, na Holanda. Então, esses exemplos, eles mostram a comodidade de toda essa tecnologia digital, de tudo que está nos sendo oferecido. E isso passa-se, num primeiro momento, como uma coisa maravilhosa e que só tem benefícios. Então, a ideia desse trabalho é poder trazer a discussão do outro lado, que não são só benefícios, e que existe um discurso hegemônico que nos mostra apenas o lado bom, apenas esse lado que vai salvar a humanidade, né, de tudo com as tecnologias, enquanto a gente vê que tem pessoas morrendo, né, de fome e de sede pelo mundo, né? São questões bem sérias. Então, esse trabalho pautada em toda essa fundamentação teórica, né, ela fez toda uma revisão de literatura, onde identificou muitos pesquisadores brasileiros fazendo pesquisa e identificando a partir de 2020 uma aceleração de pesquisas sobre o tema. Essa pesquisa, às vezes, necessariamente, ela não aparece com o nome de plataformização, às vezes aparece com plataformas digitais, às vezes aparece com precarização do trabalho do professor, né, como gerenciamento e controle no trabalho do professor. Então, ela aparece de diferentes formas. O título dessa pesquisa é O Fenômeno da Plataformização na Secretaria da Educação de Santa Catarina, Estadual de Santa Catarina. Uma abordagem histórico-crítica. Esse recorte temporal, ele vai de 2017, que é a data que sai um decreto que inaugura o PEIC, né? PEIC, que é o Programa de Educação e Inovação Conectada, em 2017, né? E a gente vai até 2024, porque 2024 é a data que se entra no mestrado e que se deduziu que se iria analisar materiais até aquele momento. O objetivo geral dessa pesquisa é investigar como a Secretaria de Estado de Santa Catarina tem efetivado suas ações no tocante à gestão educacional em meio ao fenômeno da plataformização da educação que assola a educação pública nacional. No intuito de atender o objetivo geral, elencou-se os seguintes objetivos específicos: compreender os marcos legais, normativos e os documentos nacionais e estaduais. Então, tudo aquilo que pudesse vir a acrescentar e ir ao encontro de como que está a gestão da inserção dessas tecnologias seria usado dentro da possibilidade de tempo, né? Mapear e analisar no período histórico, entre os anos de 2017 e 2024, as relações e desdobramentos da política e práticas governamentais relacionadas à inserção de tecnologias digitais no campo educacional, identificando os sujeitos envolvidos e interesses que estão em jogo.
E por fim, problematizar, né, os efeitos dessa plataformização no trabalho e atividades docentes, né? Aqui entrariam as relações público-privadas, o uso, né, dessas plataformas, então especialmente no que diz respeito à plataformização, né, e sempre relacionando com referenciais histórico-críticos. O fenômeno da plataformização na educação em si, ela necessita ser tratada a partir de uma presunção teórica que a existência humana caminha com a subsistência material. Isso é uma Lucas 2019 vai trazer isso, né? E é também relacionado a Marx. Então, o que acontece? Eu preciso primeiro ter uma subsistência material. Então, enquanto ser humano, eu tenho que sobreviver. Então, não me adianta ter um monte de tecnologia se eu não tenho o que comer, né? Porque eu não vou ter, inclusive, acesso a elas. Nessa pesquisa, o que a gente já conseguiu achar até o momento, tá? A gente já achou que as questões, elas estão sendo potencializadas, essas desigualdades sociais, elas estão sendo potencializadas pela tecnologia, onde o capitalismo de plataforma, o capitalismo de vigilância e a plataformização, né, seja do trabalho, seja da educação, estão bem fortes. Então, a ideia do neoliberalismo de que quanto menos Estado, melhor, também é uma outra questão. E a presença empresarial, e aí aqui as parcerias público-privadas, né? A questão em relação aos metadados e dados, né, de serem monetizados, né? A questão do capitalismo de plataforma e de vigilância, eles vão falar muito sobre isso, né? E a plataformização, ela envolve todo esse processo. Então, Sniszek vai dizer, 2016, que um capitalismo avançado se centra na extração e uso de um tipo particular de matéria-prima, os dados. Ele, inclusive, no livro, ele vai chamar que os dados seriam um novo petróleo, né? Essa denominação que ele usa. Zuboff também, com o capitalismo de plataforma, vai dizer o quanto a gente está sendo vigiado em diferentes instâncias. Vai trazer o quanto os reflexos do capitalismo para dentro da escola, né? Então a gente já passa a ver, já identifica nas pesquisas e nas análises a questão do controle e gerenciamento do trabalho docente. O monopólio das big techs, né, que muitas vezes elas não chegam diretamente à escola ou à secretaria, outras empresas estão por trás delas, né, e aí auxiliam, quando não é um contrato diretamente para uso do Classroom, diretamente com o Concede, por exemplo, como nós temos no Brasil, né? O Concede fez um acordo de cooperação técnica entre ele e a Google, então dando acesso aos estados a terem o uso do Classroom, né? Essas relações de plataformas de aprendizagem online personalizadas, né? Elas também acabam tirando a autonomia do professor, né? E vem com elas uma avaliação embarcada, né? Então a gente também começa a ver a questão das avaliações em larga escala muito presente. As políticas educacionais e legislações sendo afinadas uma coisa a outra. Então a gente começa a ver uma legislação que vai complementando a outra, né? Então, a da educação digital, a questão do programa de inovação de escolas conectadas, então uma coisa aliada à outra. E aí, essa complexidade da plataformização da sociedade, né? Que tem chamado bastante atenção. E aí, por fim, a gente destaca, né, alguns entes privados que estão atuando na rede Santa Catarina. Aí a gente teve durante um tempo Ayrton Senna, Instituto Ayrton Senna, a gente já teve o CIEB, a gente atualmente tem a Fundação Vivo e a Safernet.
SaferNet. Então, a princípio, nesse primeiro momento, seriam essas questões que a gente tem para colocar, né? Além das plataformas estaduais e federais, né? Que é bem forte. Então, a pesquisa fica por aqui nesse momento e quem sabe mais à frente a gente possa contar o que mais que a gente conseguiu analisar. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.